Bem-vindo ao Draft Use. Hoje eu vou falar de motivos na qual eu parei de ir para uma igreja, sendo cristão e continuando cristão. Mas é possível você ser cristão sem ir na igreja? Bom, até onde Jesus havia continuado seu ministério, ou terminado seu ministério, não existia igreja e ele não falou em nenhum momento de igreja. Entenda um pouco. Bom, na realidade foi assim. Muitos acreditam que a igreja inventa coisas, a igreja manipula pessoas, a igreja ela conduz uma grande mentira. Aí as pessoas questionam a Bíblia, falam que a Bíblia foi adulterada, apesar delas não terem provas sobre isso, não tem prova sobre nada, só sabe falar mal. Uma coisa é você falar mal, outra coisa é você ter certeza do que você está falando. Bom, vamos lá. A igreja cria essas regras e conta mentiras? Sim, ela faz isso em benefício próprio. A igreja, tecnicamente, hoje, principalmente as igrejas evangélicas, ela é tipo uma sociedade utópica. Ela é tipo uma sociedade paralela a uma outra sociedade, mas essa sociedade tecnicamente só funciona dentro dela porque você tem que viver sua vida secular, não tem como você não viver sua vida secular. A igreja mente. Cara, a igreja mente pra caramba. A igreja cria histórias, cria mentirinhas. A igreja cria um mundo dela que é muito fora do que está escrito na Bíblia. A igreja não leva em consideração, em momento algum, a cultura das pessoas que viveram no livro de Êxodos. A igreja não leva. A igreja leva muito ao pé da letra e acha que aquilo tem que ser vivido hoje. A igreja não leva em consideração que Davi matou pessoas e que nem sempre Deus se agradou disso. A igreja não leva isso em consideração e as pessoas acham que elas têm que ser como Davi. Dá vontade de rir, velho. As pessoas, elas viajam na maionese dentro da igreja. A fé toma conta delas de uma forma em que elas se tornam burras. Assim como uma presidenta consegue fazer as pessoas se tornarem mais burras em um país. A igreja ela manipula pessoas. A igreja se envolve em coisas como política. O pastor vira candidato. Aí você vai me perguntar, mas isso é errado? O pastor não pode ser candidato? Olha, eu não vejo nenhum mal em o pastor ser candidato. Mas ele querer levar a igreja para dentro de uma Câmara de Vereadores não é legal. Se Jesus, que foi cotado pelos judeus, que ele poderia ser rei, e ele tinha condições de ser rei, que ele podia libertar o povo, e que o povo... Jesus não gostou da ideia. Os discípulos de Jesus, você conhece algum discípulo de Jesus, a história de algum discípulo de Jesus, alguns descendentes de discípulos de Jesus, ou até 140, não 12, mas 144 que se envolveram com política? Eu não conheço nenhuma história de nenhum deles que se envolveram com politicagem. A igreja, ela entra num colapso em si mesmo. É tanta coisa, cara, que acontece de errado, é tanto absurdo. A igreja cria suas regras que divergem a Bíblia. A maioria das pessoas que saem hoje da igreja, não é porque ela desviou ou porque quer viver minha vida de pecado. Ela tá de saco cheio, velho. A realidade é essa. A pessoa tá de saco cheio de aguentar mentira, de aguentar falta de caráter. Cara, ser pastor e não ter caráter, velho, é complicado. Cara, é muito complicado. O pastor julgar pessoas. O pastor não fala de Jesus na igreja, cara. A maioria dos pastores fala da vida deles. De quanto Deus mudou a vida deles. Entendeu, né? Pois é. É complicado. O mundo cristão é muito complicado. Igreja apoiar partido político, cara, isso não é uma função da igreja. Em nenhum momento. Isso não é um problema cristão. Isso é um problema social. Se resolve fora da igreja. Não dentro da igreja. Se você não gosta da Dilma, isso não é uma coisa que deve ser abordada dentro da igreja. Isso é uma coisa que deve ser abordada fora da igreja. Você reúne as pessoas fora da igreja e aborda a questão de que você não gosta da Dilma, que a Dilma é chata, que a Dilma é corrupta, que ela é a favor
sei lá, velho, entendeu? Eu não sou a favor da Dilma, mas se eu fosse pastor eu também não abordaria isso na igreja, isso não é um problema meu, entendeu? Esse não é um problema que deve ser abordado dentro da igreja. Cara, a igreja é cheia de problemas. Pior de tudo, cara, é quando você frequenta uma igreja, você descobre que o pastor comeu a irmãzinha. Cara, é sinistro, velho. É sinistro o negócio. Eu frequentei uma igreja um dia, eu tava em um determinado lugar, eu tava com um pastor e, sei lá, eu era adolescente e eu peguei, nossa, caraca, velho. Sabe o que o pastor falou pra mim? Você está abreviando palavrão. Cara, eu fiquei absurdado com aquilo, velho. Falei, nossa, cara, o cara me disse que eu tô abreviando palavrão. Passado um tempo, esse mesmo pastor tava transando com a mulher de um cara que era baixista na igreja. Detalhe, o pastor era casado e tinha 2 filhos. Aí eu te pergunto, velho, como que fica essa situação, cara? Cadê o cristianismo? Cadê o pastor, velho? Onde que ele foi parar? Cara, eu passei por tantas situações dentro de uma igreja que realmente, cara, se eu continuasse indo numa igreja, ouvindo coisas de um cara que, tipo, tá com a vida pior que a minha, velho, eu estaria lascado. Estaria lascado mesmo, cara. Seu caráter individual, que você quer que Deus trate, é muito simples, velho. Se você é cristão, você abre a Bíblia, velho. Você lê a Bíblia e boa, cara. Você vai entender o mundo. Assim como você lê a história de Winston Churchill, assim como você lê sobre Napoleão Bonaparte, aquilo não é difícil de assimilar. Se você pegar um livro de geologia ou geofísica e ler, você é leigo nisso. Mas se você pegar um livro, você vai entender. Você não vai ficar perdido na maionese. Você não vai ficar boiando na maionese. Entendeu? Talvez se você pegar de física quântica, talvez você boie. Mas, cara, a Bíblia é muito mais simples que física quântica e geofísica, que geologia. Você pode pegar um livro e ler e entender. Aprender o contexto cultural da época. Mas, cara, ficar aguentando absurdo dentro da igreja de pastor que inventa regra, cara, é complicado. É muito complicado. Passou minha fase. Eu saí fora. Não aguentei. Não criei minha política, não vou abrir minha igreja. Me considero cristão. Não sou perfeito. Sou uma pessoa como qualquer outra. Que como cristão, cara, eu tenho que valorizar as outras pessoas, eu tenho que respeitar as outras pessoas. Mas eu não preciso ficar ouvindo baboseira, perdendo meu tempo ouvindo baboseira. Dizimei, não me arrependo de ter dizimado, não dizimo, velho. Eu acho que se uma pessoa está passando por um problema, é muito mais interessante eu ajudar essa pessoa que está passando por um problema, se bem que na Bíblia não se fala mais de dízimo no Novo Testamento. Então, cara, é complicado. É cansativo. Eu ouvi muita merda. O pastor vem falar de santidade, mas é mal educado com o garçom no restaurante. É complicado. Pior de tudo, você empresta um objeto seu pro pastor e ele nunca mais te devolve, mesmo você correndo atrás e cobrando. E aí, como que fica? Tá aí meu desabafo em relação ao cristianismo. Na realidade não é em relação ao cristianismo. O cristianismo pra mim tá tudo de boa. Tá aí meu desabafo, velho. Sobre a igreja. A igreja de hoje, posso dizer que 2% se salva, o resto é uma bosta.